falando. Quem lembra do que a gente estava falando aqui na nossa série? Quem lembra? 1 lembra. 2, isso, 3. Olha aí. Precisamos trazer a memória, isso aí, né, meus irmãos? Primeiro, 2 Pedro, nós já falamos em 2 domingos, do versículo 1 ao versículo 11. Rapidamente, só para a gente se situar. Basicamente, Pedro começa combatendo algumas heresias que estavam surgindo dentro da igreja, ou seja, falsos ensinos, e a gente vai ver isso de forma ainda mais contundente no capítulo 2. Mas ele começa, Fábio, a falar dessa importância de nós conhecermos, ou desenvolvermos e crescermos no pleno conhecimento da pessoa de Cristo. E nós falamos que conhecimento não é uma informação sobre, mas é um relacionamento pessoal com. E aí depois ele começa dizendo, olha, já existe provisão para vocês para isso. Deus, no seu divino poder, proveu tudo o que nós precisamos para agradar ao próprio Deus. E aí ele nos recomenda, ele nos encoraja a nos empenharmos, e aí nós vimos isso no último domingo que ministramos, a partir do verso 5, dizendo, olha, empenhem-se em acrescentar a fé, a virtude, o conhecimento, ao conhecimento a paciência a perseverança, e ele começa a trazer essa necessidade nossa de nos empenharmos, porque no final, lá no verso 11, ele vai dizer, porque disso depende o quê? A entrada de vocês no reino dos céus, ou no reino do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E aí quando eu pergunto, irmão Jefferson, se os irmãos lembram do que a gente estava falando, é porque o verso 12, Pedro vai começar falando a respeito disso. E aí a palavra de hoje, na verdade o título é, seja um lembrete vivo. Seja um lembrete vivo. A partir do verso 12 de 2 Pedro, você está comigo, amém? 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, você está comigo, amém? Glória a Deus. Por isso, verso 12, sempre terei o cuidado de lembrá-los, repete comigo, lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, repete comigo, despertar a memória de vocês. Porque sei que em breve eu deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Repete comigo, lembrar-se dessas coisas. Aí, já como continuaram, está certíssimo. Meus irmãos, nesses 4 ou 3 primeiros versos, na continuação do primeiro capítulo de 2 Pedro, Pedro está dizendo, olha, eu já falei para vocês algumas verdades. Vocês sabem que há provisão dos céus, vocês sabem que vocês precisam se empenhar. E a bem da verdade, como eu já falei, ele diz, vocês estão providos através do Senhor para entrar no reino dos céus. Mas eu preciso lembrar vocês constantemente dessas coisas. Quem aqui já foi salvo por alguma coisa, irmã Luciana, que lembrou assim de última hora? Tipo o pastor que esqueceu hoje, né, irmã Luciana? Quem já assim naquela última hora, né, Vanessa? Nossa, graças a Deus que eu lembrei disso. Aquela conta que de repente ia vencer, Mauro, você estava assim, nossa, graças a Deus, senão ia pagar uma multa, uma taxa aqui à toa. Aquele pedido que chegou, irmão Gerson, você disse, nossa, quase que eu esquecia de entregar. Aquela receita que você, com tanto esforço, preparou, estava ali, e de repente você não falou para a Alexa te lembrar em algum determinado momento, e de repente estava ali no forno e quase passava batido, e todo o seu trabalho ia ser perdido. Todo o trabalho ia ser em vão. E nessa época aqui, meu irmão, não tinha a Alexa não, né? Igual fica gritando ali na Impact School, né? Que horas tem que terminar a classe, que horas tem que começar, que horas tem que vir para a igreja, senão os irmãos ficam lá no café e não saem, né, irmã Cleide? Encontrou para impulsionar os irmãos para a classe. Porque tem coisas que, apesar de sabermos, Bruno, eu e você precisamos constantemente ser lembrados. E essa lembrança, ela conduz as nossas ações.
O que Pedro começa falando aqui, a partir do verso 12, ele diz, olha, eu vou sempre ter o cuidado. Ele está dizendo, eu vou sempre me esforçar. Em toda oportunidade que eu tiver, eu vou ser diligente em trazer isso à memória de vocês. Em outras palavras, está dizendo, eu não vou me cansar de ser um lembrete para vocês. Eu não vou me cansar de toda vez estar lá. Tem que fazer, tem que lembrar a provisão dos céus. Deus já fez isso por vocês. Tenham uma vida santa para com Deus. Ele não se cansa de lembrar o que ele está dizendo no verso 12. Ele está dizendo, olha, eu sempre vou ter o cuidado de lembrar dessas coisas. E aí talvez eu e você podemos falar assim, mas é tão chato lembrar alguém que você já falou 1, 2, 3, 4 vezes. É bom ou é ruim, meus irmãos? É chato, né, irmã Débora? Minha vida. Não vou nem perguntar para com quem é esse lembrete, cara. Meus irmãos, mas o que Pedro está dizendo, ele está dizendo exatamente isso. Olha, eu tenho que lembrar vocês, apesar de, se bem que vocês já estão solidamente firmados nisso. Então a gente podia dizer assim, mas eu nem preciso então te lembrar. Eu nem preciso trazer isso à sua memória. Mas Pedro, pela graça do Senhor, Luciano está dizendo, é importante eu sempre trazer à memória de vocês, aquilo que vocês já foram ensinados, aquilo que vocês estão até firmados, mas as questões do dia a dia, as preocupações, as alegrias, os problemas, as dificuldades, a doença, a saúde, simplesmente o viver aqui nessa terra, vai naturalmente nos levar a um lugar de esquecimento de verdades a respeito do nosso Deus. E ele está dizendo, pela graça de Deus, eu quero ser boca do Senhor na vida de vocês, para lembrar vocês daquilo que vocês já estão solidamente firmados. Muitas vezes nós vemos no domingo aqui, para ouvir verdades novas, aprender aquilo que a gente não sabia, conhecer uma parte da Escritura que talvez ainda não estava clara para nós. Mas muitas vezes eu e você estamos aqui nesse lugar para sermos lembrados. Pastor, não precisa ficar fazendo um malabarismo para todo domingo tentar tirar uma verdade nunca antes ensinada. Isso aí vai cair em heresia. Eu particularmente, aí é um parêntese meu, tenho essa dificuldade assim. Sempre ouvimos isso errado e hoje eu quero trazer isso certo para vocês. Meus irmãos, tem muita história bíblica e muita história de igreja. Alguém com certeza já ensinou o que você está querendo ensinar como uma verdade nova. É só você pesquisar um pouquinho mais. Mas muitas vezes a minha função, a nossa função como irmãos em Cristo, é lembrar uns aos outros do que Deus já fez, de quem Deus é e do que Ele pode fazer. É olhar para o memorial e trazer a memória, dizendo assim, o Senhor deixou isso instituído, essa ordenança a nós, para que nós não perdêssemos da memória a dor, o sangue que verteu naquela cruz, o corpo que foi rasgado em nosso favor, porque senão nós podemos chegar aqui e voltar e esquecer de quão sacrificial é esse amor para conosco, quão poderoso é esse nome. Então nós cantamos para trazer a memória, nós lemos a Bíblia para trazer a memória, nós somos lembretes vivos um para o outro, o que Pedro está sendo para esses irmãos, eu e você precisamos ser um para os outros. Chegar para alguém e dizer, irmão Jefferson, eu sei que você está solidamente firmado na palavra, mas eu preciso te lembrar de algo. E quantas vezes eu e você trazemos informações bobas, vãs, conversas tolas, que não, ao invés de apontar para Cristo como um lembrete da nossa paz, dizendo, olha para Ele, estão apontando para confusão, para problema, para dissensão, para briga, para o seu ego ou para o ego do outro. Nosso clamor nessa manhã é precisamos ser lembretes vivos. Seja um lembrete vivo, meu irmão. Olhe para alguém e diga assim, eu preciso te lembrar de algo. E talvez essa palavra estava esquecida na vida desse irmão, mas naquele dia ele precisava. Não é que ele precisava ser ensinado de algo novo, era que ele precisava ser lembrado daquela semente que um dia foi lançada no seu coração. E esse lembrete é aquela água que vai regar naquele dia para essa semente voltar a ter vida e florescer. Em nome de Jesus. Então olha para alguém que está do teu lado aí para você praticar isso logo e fala pelo menos umas 2 verdades que essa pessoa já saiba. Diz, olha, Deus te ama, Ele morreu por ti, há promessa de Deus para você, há um reino eterno que te espera,
há perdão liberado sobre você, há graça. Ou então, olha, não cansa, persevera, continua, seja forte, seja corajoso, corajosa. Seja um lembrete na vida de alguém. Mas meu Deus, pastor, só isso mesmo? A gente vai viver assim, ser um lembrete vivo? Quando eu penso nessa ideia, irmã Mônica, me vem à memória o que o próprio Cristo fala a respeito do papel do Espírito Santo. João 14. João 14, verso 26. O Senhor Jesus diz que o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em nome de Jesus, Ele diz que Ele nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Palavras do Senhor Jesus. Uma das funções do Espírito Santo na nossa vida é ser essa constante lembrete da voz de Deus em nós, dizendo: eu tenho planos para você, viva uma vida santa, não faça isso, isso não agrada o coração do Pai, ou então isso agrada o coração do Pai. É esse constante lembrete sobre mim e sobre você. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, ainda que um dia tivéssemos aprendido toda a realidade do Evangelho, toda a verdade de Deus, cairíamos facilmente no esquecimento e rapidamente estaríamos vivendo uma vida totalmente distante do plano de Deus para nós. Graças a Deus pelo Espírito Santo, que aquilo que nós aprendemos hoje, um dia Ele vem e nos traz à memória. Aquilo que nós aprendemos um dia antigamente, anos atrás, meses atrás, dias atrás, Ele traz à nossa memória. A palavra se renova sobre nós a cada manhã. Nós temos a presença de Deus em nós. O Espírito Santo é um lembrete vivo da voz de Deus em nós, dizendo que nós agora pertencemos a um Deus, nós somos selados com esse Espírito, e há uma promessa de um reino eterno. Por isso que assim como Pedro fala para essa igreja dizendo, ou fala para esses irmãos dizendo: eu preciso sempre trazer à memória de vocês isso, o Espírito Santo também traz à nossa memória tudo que nós aprendemos através da pessoa de Jesus Cristo e através da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento, isso também não era uma prática incomum. Deuteronômio 6, Rafael, é conhecido como o Shema, né, que começa sendo: ouça Israel, o Senhor é o teu Deus. E aí fala do grande mandamento: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. É também nesse contexto desse mandamento de amor, de confiança, de obediência, o povo de Deus ia agora habitar numa terra, no meio de um povo politeísta. Ele está dizendo: olha, só há um Deus, só há um Senhor. E aí, esse comando precisava ficar na memória daquele povo. E aí, o que os judeus fizeram, interpretando Deuteronômio 6, eles começaram a andar com os filactérios, né, amarrados. Ou seja, eles têm, você já deve ter visto isso, né? Eles têm amarrados, e na testa também aquela caixinha. Por quê? Porque isso era a escritura sagrada. Isso era a Torá para eles. Deuteronômio 6:12 está dizendo, 6:8 está dizendo: amarre como um sinal nos seus braços, prenda na testa, escreva nos batentes das portas e nas suas casas e nos seus portões. Tem aquela caixinha chamada mezuzá, que fica ali no umbral da porta, se você quiser falar assim. Isso eram formas de trazer a memória, o mandamento de Deus, porque aquele povo ia ter a tendência de esquecer. Lamentações, antes da gente ser lembrado que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, o verso anterior diz, Lamentações 33:21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Nós precisamos trazer à memória. O povo de Deus nunca pode esquecer quem Deus é, o que Ele já fez, quem nós somos através do Senhor e o que Deus deseja fazer através de nós. Se nós tivermos uma memória fraca a respeito da palavra de Deus, a respeito das promessas do Senhor, a respeito da nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual vai ser uma vida fraca. O que o Senhor falou para o povo no Antigo Testamento? Não sei, já esqueci. E os evangelhos, fala alguma coisa que você já leu? Não, também esqueci. E o que você já viveu com Deus? Não, eu não lembro. Mas fala uma experiência com o Senhor também? Não sei. Uma memória fraca, uma vida espiritual fraca. Porque o Espírito Santo, Ele nos lembra de tudo que aprendemos através da pessoa de Jesus.
E aí eu quero te convidar, meu irmão, a não simplesmente a ser lembrado através do Espírito, mas ser um lembrete vivo na vida de outros, como igreja. Lembre alguém das promessas, da bondade, do favor de Deus. Verso 16, para a gente continuar, ele diz o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando falamos a vocês a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da sua suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: esse é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro agora, ele começa a falar da experiência que não apenas ele teve, mas que ele experimentou quando estava com o Senhor no conhecido como Monte da Transfiguração. O Senhor Jesus vai orar, chama Pedro, Tiago e João, não no barquinho, mas no monte, e lá começa a oração, e de repente tem esse momento em que o rosto dele brilha, em que ele ouve a voz do Pai, em que ele vê Moisés, em que ele vê Elias, e aí que ele tem esse momento maravilhoso e glorioso com o Senhor, que ele quer construir tenda para ficar lá, enfim. Ele está dizendo: não foi ninguém que me falou, eu experimentei. E aí nós, quando queremos ser lembretes vivos, nós temos que entender que a experiência pessoal com o Senhor precede essa nossa capacidade de lembrança. Ou seja, nós só podemos lembrar daquilo que ouvimos, vimos e experimentamos. Já pensou você chegar e reclamar com alguém: pastor, por que você não me lembrou? A irmã Mônica chega para mim: pastor, por que você não me lembrou? Eu digo: irmã Mônica, a irmã nunca me avisou, ou então eu nunca nem vi. Eu não conheci isso, eu não experimentei. Porque essa capacidade de sermos lembretes, está tudo bem, meu irmão, com essa criança. A capacidade de sermos lembretes, ou de termos lembranças vivas, ela depende da nossa experiência pessoal. Nós só podemos lembrar de algo que nós tomamos conhecimento, seja ouvindo, seja experimentando. E aí não vamos ser bilhetes vazios de compartilhar um evangelho que só ouvimos, mas não teve eficácia em nós. Não, nós precisamos então experimentar o poder, a glória desse Deus maravilhoso. Para a gente olhar para alguém e dizer: ele fez comigo. Fica tranquilo, meu irmão, eu quero ser um lembrete de Deus na sua vida, porque Deus pode fazer com você também. Eu não sou mais especial que você. Então, se ele fez comigo, ele pode fazer com você. Compartilhar experiências pessoais. É maravilhoso porque Pedro ele começa dizendo: olha, eu não estou te lembrando de algo que foi inventado, cogitado, não. E olha que experiência gloriosa e maravilhosa que ele teve. A ideia de lembrar, tanto no grego como no hebraico, é simplesmente dizer, trazer a memória com a intenção de causar uma ação. Não é simplesmente assim. Já pensou, você pede algo para alguém, irmão Jefferson, aí a pessoa fica lá sentadinha assim, porque entrou por aqui, saiu por aqui. Você diz assim: mas eu te lembrei. Sim, nem esqueci, estava lá no mundo da lua. Mas eu te lembrei, eu pedi para você me lembrar. E aí você acaba sendo prejudicado pela falta de lembrança da pessoa. Porque nós precisamos ter essas experiências com o Senhor. Meu irmão, deixa eu te falar algo do fundo do meu coração. Como igreja, nós temos oportunidade, como nunca antes na história, de ter acesso às Escrituras. Muitas vezes não nos falta o acesso à Escritura, especialmente estando nesse país, ou enfim, creio que nenhum de nós já experimentou viver num lugar de limitação do acesso às Escrituras. Só que nos falta o que então? Experiência com Deus. Ler essa palavra e ser transformado a partir dela. Ouvir o Evangelho e ser transformado a partir dele. Receber do Espírito Santo e viver novidade de vida. É deixar essa palavra de fato ter eficácia em nós. É dizer: eu experimentei do Senhor. Quantos de nós podemos de fato não apenas falar eu conheço do Senhor de ouvir falar, mas de fato dizer assim: eu tenho experiências com Deus para contar.
Pedro está dizendo, olha, não é que eu ouvi falar, não. Nós estávamos lá, nós ouvimos a mesma voz que bradou para o Senhor Jesus, nós ouvimos a voz que veio do Pai. A nós como igreja, eu clamo a nós, que não nos falte experiências com o Senhor. Sabe, porque é na hora da experiência que a gente vai poder dizer assim, para alguém que de repente está precisando de cura, e não apontar simplesmente, quando eu estou falando simplesmente, não é diminuindo, para dizer não, mas o Senhor da Bíblia cura. A gente pode dizer assim, não, mas o meu Deus, o Deus que eu creio, Ele já operou na minha vida, na vida de alguém que eu conheço. Mas também é dizer um dia, dizendo assim, irmã, deixa eu te falar, eu também já pedi muito algo para o Senhor, e Ele me deu um não. O Deus na minha Bíblia não é só um Deus de sim para tudo que eu quero, pelo contrário, é um Deus de sim para o que Ele quer. E eu já tive não, então eu quero te abraçar aqui para dizer que está tudo bem. Se o Senhor te deu um não, é porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é melhor do que o que você quer. Para a nossa experiência, o nosso consolo, a nossa caminhada, não ser simplesmente um discurso, mas ser uma experiência viva. Faz sentido, meus irmãos? Meus irmãos, provisão. Não, fica tranquilo, eu já experimentei esse Deus de provisão. Deixa eu te falar, eu vim para esse país sem nem saber como ia sobreviver o primeiro mês. E já estou aqui 10, 20, 30, sei lá quanto tempo você está aqui. Deus é Deus de provisão. São experiências com o Senhor que nos dão autoridade de sermos lembretes vivos. Partindo da palavra. E aí eu preciso abrir um parênteses para dizer que toda experiência com Deus precisa ser uma experiência bíblica. Não é toda experiência sua que você acha que de repente aconteceu e é assim que vai ser e foi Deus. Ela tem que estar pautada nas Escrituras. Você não pode viver nada contrário, ainda que você diga em nome de Deus, você não pode ver nada contrário às Escrituras. Não, meus irmãos, seja irresponsável mesmo, faz aí, Deus corre atrás depois e te ajuda aí. Isso não é experiência bíblica, meu irmão. Faz sentido? Toda experiência com Deus tem que ser uma experiência bíblica. Minha pergunta é, como estão as tuas experiências com Deus? Não é simplesmente hoje como está a tua lembrança com o Senhor. O que você está lembrando do que Deus já fez, da palavra de Deus já liberada? Minha pergunta hoje é, como estão as tuas experiências com Deus? Qual é a última que você pode contar? E eu não estou falando só do milagre, do sobrenatural, no sentido de, meu Deus, não, é do dia a dia. É das pequenas coisas, seus olhos têm que estar abertos para esse lugar também. Como estão as tuas experiências com Deus, meus irmãos? Que você pause agora em 5 segundos e diga, Senhor, eu quero viver experiências contigo. Senhor, me dá experiências essa semana, talvez experiências que eu não vivi ainda, ou traz à minha memória aquilo que eu já vivi contigo, me permite viver novamente, Pai, experiências que eu não estou vivendo por algum motivo, Pai, eu quero viver experiências com o Senhor. Se você ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus, a melhor e maior experiência que você pode viver é sair do reino das trevas para o reino do Filho do amor, Jesus Cristo. É entregar a sua vida para Deus, é viver novidade de vida. Então ore também para alguém, Senhor, existem pessoas que ainda não receberam o Senhor, Pai, mas que essa experiência seja a primeira experiência de muitas que elas vão ter contigo, viver novidade de vida pelo poder do Senhor na vida delas. Diga, Senhor, eu quero te conhecer de maneira pessoal. Eu acho lindo, maravilhoso a história dos missionários, eu acho lindo, maravilhosa as histórias de pessoas que viveram algo tremendo com o Senhor, mas eu quero isso para mim. Decida você viver experiências com o Senhor, e toda experiência tem que ser bíblica. Afinal, não é um lembrete sobre você, é um lembrete sobre Jesus. É sobre quem Deus é. Não é para as pessoas olharem para você e dizer, uau, como isso é bom. Não, é para dizer assim, estou apontando para Jesus. Todo esforço de Pedro é dizer assim, olha, tem um reino, tem um rei. Lembrem-se disso, o que eu experimentei foi só o início de algo que vocês vão experimentar por toda a eternidade. Eu estava lá no momento, naquele monte, aquilo ali foi um recorte do que vocês vão experimentar por toda a eternidade.
A presença majestosa, gloriosa do Senhor Jesus. É isso que nós vamos viver quando acessarmos de fato esse reino eterno, o reino dos céus. Então toda experiência maravilhosa, sobrenatural que temos aqui, se para nós desse lado aqui já é maravilhoso, imagina vivermos nesse constante estado, onde o sobrenatural é na verdade o natural. Que maravilha, meus irmãos. Estar diante do nosso Deus, face a face com Ele. Essa é a nossa experiência que nós queremos viver para o resto da nossa vida, em nome de Jesus. Verso 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, pois jamais profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por isso que toda experiência nossa tem que ser uma experiência bíblica. O que Pedro está falando quando ele sai então agora do relato da sua experiência com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração. E agora ele está dizendo no verso 19, olha, nós temos assim ainda mais firme a palavra dos profetas. Há uma primeira linha de comentaristas, que não é que a gente vai seguir, ou pelo menos que eu não sigo e que vou aconselhar vocês a não seguirem, que é basicamente dizendo, a minha experiência foi uma coisa, mas tenham de forma mais firme ainda a palavra dos profetas. Como se ele estivesse diminuindo o aspecto da sua experiência pessoal no Monte da Transfiguração, e dizendo, na verdade, assim tenham ainda mais firme a palavra dos profetas. Segunda linha é, por conta disso, em razão dessa experiência maravilhosa que eu tive, de experimentar o poder, a majestade e a glória do Senhor Jesus, tenham certeza da palavra dos profetas. Por isso que toda experiência nossa, ela tem que ser bíblica. Ela assegura o que a palavra já nos garantiu que ia acontecer. Ela atesta, é um atestado vivo, nós somos um atestado vivo de promessas e profecias nas Escrituras. É o que a Bíblia diz, dizendo, não, isso eu vivi, por isso eu posso confiar ainda mais na Escritura. Ainda que eu não vivesse isso, eu já confiaria, porque eu me movo por fé, mas pela graça de Deus, Ele me dá a oportunidade de experimentar um pouco desse poder sobrenatural, e que me dá ainda mais confiança de crer no que Ele revelou a mim, amém? Experiências com o Senhor precisam ser bíblicas, meus irmãos. Agora, você só vai ter experiência bíblica se você ler a Bíblia. Senão você não vai ter uma forma de averiguar se suas experiências são bíblicas. Então, eu tenho 3 rápidos conselhos para você a partir dos 3 próximos versos, 19, 20 e 21. A primeira é, assim como no verso 19 ele está dizendo, olha, vocês vão ter mais firme ainda a palavra dos profetas. E aí ele fala, vocês farão bem se prestarem atenção nelas. Minha primeira palavra para você, que já entregou a vida para Jesus, ou que ainda não entregou, é, preste atenção nas profecias bíblicas. Nós fizemos, talvez 1 ano e meio atrás, foi no Natal, não esse passado, anterior, profecias de Natal. Nós olhamos para os textos em Mateus que apontavam, ou que Mateus entendia como um cumprimento das profecias no Antigo Testamento. Preste atenção nas profecias. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Porque elas são infalíveis. Por serem palavras de Deus, são infalíveis. Porque elas já se cumpriram. E a que vai se cumprir, nós podemos ter a certeza que ela vai se cumprir, que é o retorno de Jesus Cristo, porque Ele já cumpriu as anteriores. Não esqueça, não ouvide a palavra de Deus e as palavras nas profecias bíblicas. 2, verso 20. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Entenda a Bíblia a partir do autor dela. Ou seja, conte com o auxílio do Espírito Santo para entender a palavra de Deus revelada. A palavra de Deus não é fruto de interpretação pessoal, nem na sua execução, nem na sua interpretação, nem na sua aplicação. O Espírito Santo que guiou homens a escreverem
as palavras que hoje nós temos. É o mesmo que guia a igreja atualmente para compreender a palavra de Deus. Senão a gente vai começar a ter o nosso gosto pessoal dentro das Escrituras e a gente vai caminhar em heresias. A pergunta é, Senhor, o que o Senhor deseja falar a partir desse texto? O que o Senhor falou para o teu povo naquela época? E como isso se aplica a mim hoje? Nenhuma profecia da Escritura vem de origem ou provém de interpretação pessoal. A profecia bíblica ela tem a intenção ou a função de nos revelar a vontade de Deus e de nos levar a esse lugar de experiência com Deus, a partir da compreensão da vontade do próprio Deus. Por fim, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Não se esqueça nunca que toda profecia provém de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 3,16, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Se eu e você, de fato, vivemos novidade de vida, e se eu e você, de fato, queremos viver esse eis que tudo se fez novo, só vamos entender o que nos aguarda, se entendermos o que já foi cumprido da parte de Deus, através das profecias já cumpridas. E aí entenderemos o que nos espera, a promessa do retorno, a profecia de que Ele voltará, a palavra de Deus que nos diz, Ele vai voltar. Suas experiências precisam ser bíblicas, porque a palavra de Deus ela é infalível. Eu quero te convidar nessa manhã, a partir da análise desse texto, dos versos 12 ao verso 21 que acabamos de ler, a pensar e olhar na tua vida e te convidar a ser esse lembrete vivo. Quando a gente termina, Luciano, esse texto falando de profecias, a gente entende que homens e mulheres passaram ao longo da história da Bíblia. E foram voz de Deus para o seu tempo, foram lembretes vivos no seu tempo. Só que a beleza disso é que nós pregamos uma mensagem que é maior do que nós. Nós passaremos um dia, homens e mulheres já passaram, a palavra de Deus permanece fiel e para sempre. Então é um privilégio nosso, Romário, é uma graça de Deus sobre nós, nós podemos olhar para alguém e lembrarmos de uma palavra eterna, não é lembrar de um conselho nosso, não é lembrar de uma ideia nossa, não é lembrar de uma esperança meramente humana, é lembrar do que Deus disse e fez para o seu povo, que transforma a minha e a sua vida, quando nós temos experiências pessoais com esse Deus. Meu convite como igreja, meus irmãos, para a gente viver algo diferente no Senhor, é nós sermos lembretes vivos. E para isso nós precisamos primeiro despertar a nossa memória. Primeiro a gente precisa se colocar num lugar de Senhor, traz à minha memória quem o Senhor é, o que o Senhor já fez, quem eu sou no Senhor e quem o Senhor deseja que eu seja. A segunda coisa é, Senhor, me dá experiências reais contigo, para que através das minhas experiências eu possa apontar não para mim, mas para o Senhor. E que toda essa experiência, Pai, possa trazer a segurança de que tudo que o Senhor falou nas Escrituras, ou já se cumpriu, ou vai se cumprir, porque o Senhor é fiel e o Senhor não falha. Que eu e você possamos, como igreja agora mesmo, a olhar um para os outros e nessa caminhada tão desafiadora, dizer assim, eu quero ser um lembrete vivo na vida de alguém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.